estava a explicar em uma criança hoje cedo sobre a lei da atração e o processo de manifestar. Estava ensinando para ele que o que nós sentimos, a forma como nós sentimos, nós atraímos coisas do mesmo gênero. Então, se nós nos sentirmos bem ou mal, isso vai determinar as coisas que nós vamos, né, viver, os eventos que vamos viver, que vamos possuir. Claro que não com essas palavras, mas com as palavras mais simples, a ponto de uma criança poder compreender. É interessante que a criança me fez uma pergunta que eu realmente achei muito empolgante e que talvez vocês devessem saber. Mas, no entanto, antes, eu quero perguntar para vocês, o que é manifestação? E hoje eu quero falar com vocês sobre exatamente isso. Manifestação. Porque as pessoas estão sempre procurando um método de manifestar, né? Estão sempre querendo criar a realidade dos seus sonhos, estão sempre querendo criar a vida que desejam, ter o carro, não um caso, ter o caso que desejam, ter a quantidade de dinheiro que realmente desejam, e quem não quer dinheiro, né? Então, na verdade, não existem resultados sem manifestar. Eu sei que essa afirmação pode ser muito, assim, não preconceituosa, né? Tipo, muito, sei lá, né? As pessoas podem realmente querer criticar muito por estar a dizer isso, mas na verdade é que essa é a única verdade. E nós fomos aprendendo sempre que manifestar é algo espiritual, que para você criar a tua realidade você tem que acessar a espiritualidade, tudo bem. Isso não está errado. Isso é exatamente verdade. Manifestar é um ato espiritual. E a verdade de todas as verdades é que não existe nenhum outro método de criação da realidade sem adicionar o espiritual. Até o método convencional que nós aprendemos na escola, que é o método de René Descartes e Isaac Newton, que é a partir do método newtoniano da realidade, que simboliza ação e reação, esse método também é espiritual. Por quê? Porque Newton e René Descartes, eles cometeram um erro simples. Qual é o erro de Isaac Newton e René Descartes? O que acontece? A lei, o método newtoniano, o método o método newtoniano, ele é baseado em ação e reação. Newton e René Descartes chegaram à conclusão que o mundo da matéria e o mundo da energia estavam desconectados. Ou seja, a vida que você possui e a sua mente não sei o que estou tentando criar aqui, meu Deus. Eles divergiam, ok? René Descartes e Newton estudaram o cérebro humano, ou melhor, estudaram o homem, estudaram as ações físicas do universo e chegaram à conclusão de que a nossa mente e a realidade em que nós vivemos, elas estão desconectadas. Não existe conexão entre elas. Chegaram até ao ponto de afirmar categoricamente que a realidade, ou melhor, o mundo da energia, estava separado do mundo da matéria, ou melhor, o mundo da mente, que é a energia, e a nossa vida, ou a realidade. Vida não, né? Melhor falar realidade. Ou melhor, matéria. Vamos falar matéria. Mente e matéria.
Fica melhor assim, né? Porque vida tem vários conceitos, né? A vida espiritual, a vida que temos, no que é a nossa realidade e outras coisas mais. Então, René Descartes e o Isaac Newton chegaram a essa conclusão, que eles estavam divididos, que não existia, né, nenhuma conexão entre matéria e energia, e que o mundo em que nós vivemos, ela era determinada por ação e reação. O que isso acontece? Na verdade, essa é uma das coisas que é a principal lei da física clássica por Isaac Newton, que é ação e reação. O que diz essa lei? A lei de Newton, a lei do método newtoniano, o enunciado dessa lei diz o seguinte, vou pôr aqui, enunciado. O enunciado dessa lei diz o seguinte, que a realidade é imutável até que esse é o enunciado de onde se baseia o método newtoniano ou a lei newtoniana da realidade. Isaac Newton e René Descartes chegaram à conclusão de que o universo é regido pela ação e reação e que, segundo o enunciado dele, a realidade é imutável até que uma força se submeta a ela. Ou seja, está a ver a mesa que está na sua casa? Aquela mesa de jantar? Normalmente vocês não movem ela, né? Senão quando estão a fazer limpeza. Então, vamos supor ela agora assim, essa mesa que está na tua casa. Ela está parada. Pressupõe-se que está parada, já que tudo vibra, né? Então, o que Isaac Newton está a dizer é que essa mesa que está na tua casa, ela continuará do jeito que é, ou continuará do jeito que está, até que alguém venha e mova ela de lugar. Quando alguém vir, por exemplo, quando você está a limpar e troca a posição da mesa para poder varrer ou limpar, você mudou a realidade da mesa. E isso não é mentira, né? Isso não é mentira. Newton está completamente certo concernente a isso. De onde é que está o erro de Newton e René Descartes? O erro de Newton e René Descartes está exatamente em mente e matéria. Por quê? Porque Isaac Newton chegou à conclusão que a mente e a matéria estão separadas. Só que tem um pequeno erro. Para que a mesa da sua casa se possa mover, é necessário que você submeta a ela uma força. O que Isaac Newton e René Descartes esqueceram, ou melhor, não chegaram a estudar a conclusão do seu estudo, é que o ser humano não pode fazer nenhuma ação, quer seja mental, biológica ou química, sem o processo ou o acionamento do cérebro. Então, se você empurrou a mesa da sua casa para poder varrer ela, né? Se você empurrou, pronto, isso aqui é uma mesa no meu desenho, ok, pessoal? Vocês não precisam realmente acharem isso estranho. Então, este é você. E você está empurrando a mesa da sua casa para poder limpar o chão.
O que acontece? A força que você está aplicando para poder empurrar essa mesa, ela não seria possível se a tua mente não determinasse isso. Eu vou explicar o que aconteceu no teu cérebro quando você empurrou essa mesa. Antes de você empurrar essa mesa, o teu cérebro teve que ligar os teus lobos, os lobos frontais, que são o neocórtex, o lobo occipital, que é responsável pela visão, o lobo atemporal, o lobo parietal. E o que acontece? Enquanto o neocórtex faz a realização das análises mais complexas sobre o que você está fazendo aqui, o lobo occipital ele ativa a visão e permite que você possa enxergar a mesa muito antes de você tocar nela, ok? Então, o lobo occipital te permite imaginar a mesa na tua cabeça. E o que o lobo atemporal faz? O lobo atemporal, ou melhor, parietal, né? Ele faz um check-out, né? Porque ele pega nessa imagem que você vai gerar pelo lobo occipital e faz uma confirmação de que a mesa que você está tentando mover é exatamente mesa, ou melhor, que os arquivos que você tem sobre mesa né, batem com a mesa que você quer mover. E quando ele checa isso, o lobo atemporal permite que você sinta, antes de tocar na mesa, a sensação do que é pegar a mesa. Por quê? Porque ele já memorizou isso todas as vezes que você fez isso. A primeira vez que você tocou em uma mesa, ele aprendeu qual é a emoção que você tem quando toca na mesa. Então, o teu lobo, o neocórtex, liga e começa a ativar o quê? Os teus pensamentos. O teu lobo occipital, responsável pela visão, ativa e emite uma imagem da mesa que você quer mover. O teu lobo parietal faz um check-out para saber se é exatamente mesa, né? Se nos teus arquivos de mesa corresponde com a mesa que você quer mover. E o teu lobo atemporal te permite sentir o que é empurrar uma mesa ou tocar numa mesa antes que você faça isso. E depois de todos esses elementos, o teu subconsciente é ativado. E o que ele permite? O teu subconsciente permite que as questões volumétricas do corpo sejam acionadas. Ou seja, você não consegue mover a tua mão se o teu subconsciente não determinar que você pode mover. Você não consegue mover o seu pé se o teu subconsciente não determinar que você pode mover. Então, depois desses elementos todos feitos, o teu subconsciente aciona a tua mão a uma força tal que você consiga empurrar a mesa até onde você deseja. Você percebe que para que a mesa desloque, né? Para que a mesa desloque, por exemplo, deste lugar para este, o teu cérebro teve que entrar em ação. O teu cérebro teve que entrar em ação, né? Vamos por aqui alguns elementos para você, para que você não lembra. Primeiro, eu vou ficar um pouco para cá, então não vou aparecer muito, mas o mais importante mesmo é a informação, né? Então, o teu lobo, primeiro foi o teu neocórtex, né? Primeiro foi o neocórtex. Depois, é occipital. Eu acho que é assim, occipital. Depois, atemporal. Depois, o lobo. Não, parietal, né? Parietal.
depois atemporal e depois o subconsciente. Então, para que você movesse a mesa, essas 4 áreas do cérebro tiveram que ser acionadas. E isso é apenas um resumo, né, pessoal? Porque quando nós falamos do atemporal, aqui existe mais um elemento, que é o mesencéfalo, que é responsável pela liberação de químicos que nos permitem sentir antes de agir. Porque toda ação provém de uma emoção. Isso é fato. É ciência, é espiritualidade. Então, no atemporal, nós ainda podíamos falar do mesencéfalo, qual é aquele termo? Esqueço muito esse termo. Qual é? Eu esqueci num dos vídeos passados também. Mas pronto, mesencéfalo, hipotálamo, neuropeptídeos e muitas coisas mais que acontecem. Então, Newton, ele teve um erro de dizer que a matéria e a mente não estavam conectados. A questão é que o ser humano, ele não é, ele é o causador da ação. Ação e reação é um fato, mas o ser humano é o causador dessa ação que traz a reação. Então, se a ação foi o empurrar a mesa e a reação foi a mesa deslocar de lugar, o causador da ação foi o homem, ou melhor, a mente humana. E Newton e René Descartes não chegaram até a essa conclusão. Eles simplesmente olharam categoricamente e diziam que a matéria e a mente estão separadas. Por exemplo, no processo da hipnose, se você hipnotizar alguém, eu acho que vocês podem pesquisar, né? Como hipnotizar alguém, ou podem pesquisar no YouTube vídeos de hipnose, pessoas hipnotizando outras pessoas para não poderem mover o pé ou a mão ou algum membro do corpo. Podem pesquisar, vocês vão ver isso, ok? Por que isso acontece? Porque a hipnose é a capacidade de trocar o comando da mente pelo um comando de terceiro. Ou seja, você passa a funcionar como se fosse a mente da outra pessoa. Porque é isso que acontece. O nosso subconsciente, ele segue o comando do nosso consciente. Mas esse comando só é acionado no subconsciente quando é medido pela emoção. Se nós ativar a nossa atenção plena, eliminamos a capacidade analítica do cérebro. Porque a capacidade analítica do nosso subconsciente é que quebra, é que faz a barreira de chegar até o subconsciente. Então, quando essa capacidade analítica é eliminada, o nosso subconsciente está totalmente aberto para sugestões. É isso que é hipnose. Hipnose é a capacidade de manter alguém em uma atenção plena a ponto de poder obedecer sugestões de terceiros. E essas sugestões de terceiros vai diretamente no subconsciente dessa pessoa. E você pode dizer a ele para não poder mover os pés ou as mãos. E não é uma mentira, pessoal. A pessoa realmente não consegue mover isso. Porque para nós mover qualquer membro do corpo é necessário que o nosso subconsciente consinta nisso. Ok? Então, Newton errou nisso. E acontece que essa é a base fundamental da física clássica. Todos nós fomos à escola e aprendemos isso. E o mundo todo está baseado nisso. As pessoas acreditam que para criar a nossa realidade, nós precisamos mudar matéria com matéria. Inclusive nos hospitais, é exatamente essa lei que funciona. Por isso é que nós tomamos medicamentos. Porque segundo a lei baseada em Newton, matéria se resolve com matéria. E como, segundo Newton, nós somos matéria, se estamos doentes, precisamos de outra matéria para poder resolver o problema que nós temos sendo matéria. Por isso é que existem os medicamentos, as indústrias farmacêuticas, para podermos curar. Mas na verdade os medicamentos, eles só são estímulos para liberar a farmácia química que existe dentro da nossa mente. E segundo os dados científicos, pessoal, existem mais mortes, né, por causa de medicamentos do que cura de fato. Existe um efeito chamado placebo e nocebo. Não vou falar aqui nesse vídeo porque não é o foco desse vídeo. E eu já estou vendo que estou saindo um pouco do foco desse vídeo. Mas eu quero te falar sobre isso. Esse é o método newtoniano da realidade. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte.
a pergunta que se faz sobre isso é o seguinte: o método newtoniano funciona? O método newtoniano da realidade funciona? Ou melhor, vamos reformular. Como funciona o método newtoniano da realidade? Pessoal, eu escrevo um pouquinho fino. Espero que isso não seja um problema para vocês. Acho que está sendo, né? Então, como funciona o método newtoniano da realidade? Apesar de que Isaac Newton ter errado sobre a questão das leis da física clássica, não significa que elas não funcionam. Por quê? Porque o erro de Isaac Newton não anula os princípios feitos no universo. Né? O universo funciona por intermédio de princípios. E esses princípios sempre vão funcionar independentemente daquilo que você fazer. Se você fazer errado, só significa que você não sabe como fazer o certo. Ou você sabe e ignora. Então, o método newtoniano é um método errado de criar a realidade. Quer dizer, não é um método errado, né? Só é um método mais esforçado de criar a realidade. Ok? E isso ainda funciona. Não funciona por causa do princípio de Isaac Newton, mas funciona porque exatamente as leis não mudam independentemente independentemente de que outras pessoas possam achar. Por exemplo, a lei da semeadura. Se você pôr uma semente no chão, ela vai crescer, ok? Esse é o solo. Se você pôr uma semente no solo, ao longo do tempo ela vai morrer, vai brotar, e ao longo do tempo vai crescer e vai ser uma árvore. Beleza? Se alguém vir e me disser, por exemplo, não é assim. O que faz germinar a semente não é a terra. Criar um monte de teoria que não, são os micróbios que fazem não sei lá o que, tal. Que faz germinar, não é o solo, não é nem nada disso. É sei lá o que existe debaixo da terra, que não sei. Uma teoria mesmo maluca. Se alguém chegar a inventar isso, será que isso vai mudar o princípio da lei da semeadura? Será que, pelo fato dessa pessoa criar essa teoria, vai fazer com que as sementes que possam ser postas, eu acho que é isso, né? Que sejam postos na terra, não germinem? Não. Porque a teoria que essa pessoa inventar não muda a realidade das coisas, não muda o princípio estipulado por Deus sobre a semeadura. É a mesma coisa como Isaac Newton. Ele disse que o mundo da matéria não está conectado com o mundo da mente. Tá bom, é a teoria dele. Mas ainda assim a realidade é mudada. Por quê? Porque o universo foi configurado para responder a qualquer ação que nós fazemos. Por quê? Porque as nossas ações são feitas por causa das emoções que nós temos. E a nossa emoção é exatamente a forma como nós nos comunicamos com o universo. E eu vou chegar lá. Então, o método newtoniano ele é baseado por esforço. O método newtoniano é a capacidade de criar a realidade por intermédio do esforço. O que acontece? Você vai à escola, por exemplo, você vai à escola, né? Se forma na escola e depois da escola você vai para o trabalho, para uma companhia. O que acontece?
Aqui na escola você aprendeu a arte da administração. O que é administrar? E aqui, essa é a empresa de administração. Você vai para a empresa poder, né, aplicar os conhecimentos aprendidos na escola, na academia. O método newtoniano é exatamente isso. Para você mudar a tua realidade, você precisa fazer um esforço. Você precisa ir pela força do braço. Você precisa fazer as coisas. Entende? Você precisa de pegar a mão, o teu esforço, para quem é pedreiro, engenheiro, tanto faz. Isso é só um exemplo. E você vai lá, aplicando uma ação. E essa ação vai te dar um resultado. Então, o que acontece? Você vai lá, mexer com os papéis de administração e no final você tem um salário. Independentemente de quanto for esse salário. Vamos, se for mínimo ou máximo, médio, tanto faz. A questão é que você pode ser rico com esse dinheiro. Se você aprender a arte da administração do dinheiro e configurar os teus arquivos mentais sobre o dinheiro. Então, o que acontece? Quando nós fazemos uma ação, segundo a neurociência, cada membro do nosso corpo está conectado com o nosso cérebro. Então, tudo que nós fazemos, nós liberamos. Tudo que nós fazemos, nós ativamos uma área cerebral no nosso neurônio. Nosso cérebro, existe uma rede de neurônios que é responsável por cada área do nosso corpo. E, por exemplo, se eu movo essas mãos, uma rede neural no nosso cérebro responsável por mover essa mão também está sendo ativada. Então, quando nós vamos fazer as coisas, quando nós estamos fazendo alguma coisa, eu expliquei no princípio o que acontece quando, né, você fica empurrando a mesa da sua casa, né? Exatamente o que acontece quando você está trabalhando. Quando você vai trabalhar, essas áreas todas do teu cérebro, o lobo frontal, o parental, a temporal, o subconsciente, todos eles ativam. E o que acontece? Cada vez que você vai fazer esse trabalho, cada vez que você vai fazer essa coisa que você está fazendo para mudar a tua realidade, você vai liberar uma coisa chamada neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são responsáveis por estimular, desestimular e inibir o cérebro. Só que tem uma coisa. Para esse caso, você libera um neurotransmissor de estímulo. Estímulo. E qual é esse neurotransmissor? É exatamente a dopamina. A dopamina, ele é um neurotransmissor de estímulo. Ele estimula o cérebro de modo que detritos, na verdade, né? Detritos cerebrais de uma célula possa se conectar com a outra. Então, quando você está fazendo alguma coisa, o teu cérebro está aprendendo com o que você está fazendo. E cada vez que você vai fazendo aquilo, o neurotransmissor é liberado e automaticamente ele estimula o teu cérebro. E esse estimular o cérebro permite que novas informações sejam reagrupadas nessa trilha neural e os detritos cerebrais se tornem mais próximos até formar uma sinapse. Quando você forma uma sinapse, significa que você aprendeu aquilo. Então, cada vez que você faz essa ação, a dopamina é liberada. Por que a dopamina é um neurotransmissor de estímulo? Porque a dopamina nos permite a estar mais conectado com aquilo que nós tivemos a fazer. Por isso é que, por exemplo, você está no telefone a ver TikTok, Reels no YouTube ou Instagram, Shorts no YouTube e Reels no Instagram, né? Instagram. Então, você está lá vendo esses vídeos curtos no TikTok e a primeira vez que você foi lá, você viu 1, 2, 3 vezes, está tudo bem. No outro dia você vai ver 4 vezes, no outro dia 5, 6. Cada vez que você vai lá para ver, você vê mais tempo e mais reels, mais shorts do que antigamente. Por quê? Isso é o sistema dopaminérgico barato.
Porque a dopamina, ele é um neurotransmissor de estímulo. Ele é liberado para te fazer se sentir mais conectado, ou melhor, para você se sentir mais conectado com o que você está fazendo. Por quê? Porque quando você está fazendo alguma coisa, o teu cérebro, ele recebe essa informação a partir da tua atenção plena. E o teu cérebro está dividido, né? Esse é o consciente e esse é o subconsciente. O que acontece? Quando essa informação entra pela atenção plena, o mesencéfalo e o consciente fazem uma combinação, criando uma energia chamada elétron. Eletromagnética. Essa é a energia formada pela combinação do consciente e o mesencéfalo. Essa energia, quando ela é formada, por que ela é formada? Por que é eletromagnética? Porque o nosso consciente, ele é elétrico. Okay? As ondas do nosso consciente é elétrico e do nosso subconsciente e do mesencéfalo, que é as emoções, é magnética. Então a combinação vai ser eletromagnética, que é uma onda que é uma energia de repulsa. Ok, pessoal? É uma energia de repulsa e ele vai e volta. Beleza? Agora, quando essa energia é criada, o caminho pelo subconsciente é aberto, porque o nosso subconsciente só se comunica por intermédio dessa emoção, dessa energia, que consequentemente é a energia que rege o universo. Então, quando isso acontece, a porta de entrada do nosso subconsciente, ela é aberta, ok? Por intermédio do corpo, ela é aberta e essa energia entra no subconsciente. Quando ela entra no subconsciente, rede neurais responsável, rede neurais, trilha neurais, é mais ou menos assim, né? É uma célula e tem vários dendritos. E tem bilhões de dendritos aqui, pessoal. Então, essa é a célula que está recebendo a informação. Quando você está vendo esses rios no TikTok, né, você está liberando essa dopamina, isso significa que você está a estimular essa célula que está a receber a informação. E esses dendritos estão a receber essa informação e elas estão a ser estimuladas pela dopamina. Quanto mais dopamina, mais eles vão avançando até se conectarem. Na verdade não é se conectar, né? É uma sinapse, eles criam uma sinapse, que é um pequeno espaço que permite a troca de informação entre essas duas células. Então, por isso é que quando você vai ver os shorts no TikTok, cada vez que você vê, cada dia que você vai vendo, parece que você está vendo mais tempo do que antigamente. É por causa disso. Porque cada vez que você vê, você aumenta a proximidade entre essas duas células. E quanto mais próximas elas ficarem, menos você consegue resistir àquilo, porque se torna um hábito. E as tuas glândulas basais sinalizam esse hábito. Então, a nossa realidade, ela é possível mudar pelo método newtoniano por causa disso. E esse é o mesmo processo que acontece no método quântico. Eu vou chegar lá. Então, quando você está fazendo administração, você quer ter uma vida mais rica, mais próspera, e você está indo pela força do braço, você está fazendo uma ação para te trazer uma realidade. O método newtoniano é esse, que significa que se você quer uma realidade, você quer um resultado, você precisa fazer uma ação que te traz o resultado. No método quântico, não. No método quântico, você não precisa necessariamente saber qual ação você deve fazer. Você precisa pensar, desejar aquilo e sentir, como se já estivesse feito. E a ação vem até você e o resultado ao mesmo tempo. Vamos chegar lá. Então, quando você vai praticar a administração, o ato de fazer aquilo, né, vai ativar uma atenção plena. Você vai fazendo aquilo, o teu cérebro vai aprender como se faz aquilo. E cada vez que você vai fazer aquilo, por isso é que se diz que você precisa realmente, né, gostar do que você faz. Porque se você não gostar do que você faz, o teu cérebro não vai estar estimulado naquilo. Entende? E você não vai fazer bem. E se você não fazer bem, você não vai criar a realidade que você quer.
No método newtoniano é esse. O mal do método newtoniano é exatamente esse. Que se você está só aí por causa do dinheiro, que se você só está ali porque não tem mais lugar para ir, não faz bem as coisas, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Não vais. Você precisa estar realmente interessado naquilo. Porque a dopamina ela só vai ser liberada quando você tem um interesse massivo naquilo. Por quê? Porque ela surge para estimular o teu cérebro. O que significa que cada vez que você vê, a quantidade de dopamina que é liberada é maior do que a anterior. Quando você vê o vídeo pela primeira vez, você libera uma quantidade. Quando você vê pela segunda vez, você libera uma quantidade maior do que você liberou antes. É desse jeito que a nossa realidade muda por intermédio das nossas ações. Agora, se você, no dia seguinte, vê o vídeo na mesma quantidade que você viu no dia anterior, você vai liberar uma quantidade igual ao que você liberou antes de dopamina. E você vai estar menos conectado naquilo. Percebe? O que acontece? Cada vez que você faz as coisas, essa dopamina vai ser liberada. E a dopamina ela foi feita para nos fazer se conectar com aquilo que nós estamos a fazer. Para nós criar desejo e vontade em fazer aquilo. A vontade de repetir, de voltar a fazer mais aquilo que nós fazemos. Porque a dopamina nos dá essa emoção de liberdade, essa emoção de realização. Sabe? Nós nos sentimos leves e livres, como se a vida está feita. Então nós queremos repetir sempre para ter essa mesma emoção, porque ela é viciante, porque ela foi feita para ser exatamente isso, para nos viciar naquilo que estamos fazendo. E quanto mais viciado nós estamos naquilo, nós vamos aprendendo. O nosso cérebro vai, como eu expliquei aqui, vai se conectar. E quando eles se conectam, formam uma sinapse, significa que você aprendeu aquilo. Porque criar uma nova realidade, ou mudar, ou criar uma realidade pessoal, não é nada mais nada menos que aprender ou forjar novas sinapses neurais. É exatamente isso que é aprender. Então, por intermédio disso, a dopamina vai liberando, liberando, liberando. Então, vamos supor que você determinou como riqueza para você 1 milhão de kwanzas. Ou, kwanzas não, né? Kwanza é angolano. Reais, 1 milhão de reais ou 1 milhão de dólares. Vamos falar de dólar universal, né? 1 milhão de dólares. Prontos. É o que você determinou como riqueza. Você quer isso. Então, você precisa fazer e trabalhar como administrador numa empresa de administração. E você calculou que, por exemplo, por um período de 6 meses, você consegue esse 1 milhão de dólares e você se torna rico. O que vai acontecer? Cada vez que você for, né? Se nós dividir 1 milhão por 10 são 100 mil, né? Por 5 são 150 mil, né? Acho que é isso. 150 mil. Ou vamos fazer 10 meses, né? Não sou tão bom de matemática, pessoal. Mas vamos lá. 10 meses. O que acontece? Você fez os cálculos e percebeu que você realmente em 10 meses você consegue 1 milhão de dólares. Porque possivelmente você ganha 100 mil. Ok? E para você riqueza é isso, né? Para você basta ter 1 milhão de dólares, você está rico. E é o que você deseja. É só um exemplo. O que acontece? Por causa do objetivo que você tem de se tornar rico, que é a realidade que você quer criar, você vem aqui, trabalha como administrador e ganha 100 mil kwanzas. Cada vez que você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. O Robert Sapolsky, um neurocientista muito famoso, diz assim que a dopamina não é sobre a busca do prazer, mas é o prazer da busca. Né? Deixa eu escrever aqui para que vocês não possam esquecer. A dopamina não é sobre a busca do prazer.
O prazer da busca. O que isso significa, pessoal? Significa que quando nós vamos atrás do prazer, nós liberamos uma dopamina chamada barata, dopamina barata. Porque a dopamina, ela só vem com esforço. E esse esforço, ela é recompensada por algum prêmio. E nesse caso do método newtoniano, o prêmio é o salário. Então, quando nós fazemos, ao longo do mês, vamos trabalhando duro, trabalhando. No final do mês, quando vemos esse salário de 100 mil kwanzas que nós determinamos, que nós vamos ganhar, nós liberamos uma dopamina. Essa dopamina não pode ser por causa do salário, mas por causa do esforço que você fez para ter o salário. Então, o que significa? Significa que você precisa amar o processo que te leva ao teu salário. Quando você fazer isso, a tua caminhada vai ser mais fácil. Por quê? Porque cada vez que você fazer isso, a dopamina liberada vai ser maior do que a liberada em tempos atrás. E ao longo do tempo você vai amar o processo e você vai estar mais conectado com aquilo e já não vai ser como um sofrimento ou uma dor para você. Vai ser algo prazeroso. Agora, se você amar mais o resultado, gostar mais do resultado do que o processo, você ainda pode liberar dopamina, mas vai ser muito doloroso para você ao longo do tempo, porque você não vai achar prazer nenhum no processo. E possivelmente, você pode até inclusive não alcançar o que você deseja alcançar. Então, a dopamina não é sobre o prazer, é sobre o prazer da busca. Você precisa amar o processo que te leva até a recompensa. Ok? Os neurotransmissores são recompensa cerebral. A dopamina é uma forma de recompensar o cérebro pelo esforço que fez ao longo do tempo. Então, você trabalhou por 6 meses para ter 100 mil kwanzas. A dopamina é gerada para recompensar o cérebro pelo esforço que você fez ao longo desses meses e ganhar esses 100 mil. Entende? Então, quando isso é feito da forma correta, ao longo do tempo, por exemplo, se você libera uma quantidade de dopamina no primeiro mês, no segundo mês, você vai liberar uma quantidade de dopamina maior do que no primeiro. No terceiro, maior do que no segundo. No quarto, maior do que no... Cada vez que você liberar aquilo, você vai estar mais conectado com aquilo que você está a fazer. E você vai amar mais aquilo que você estiver a fazer. E quando isso acontece, conforme eu expliquei, o teu cérebro, existem duas células que têm dendritos cerebrais. Uma que está a receber informação e está a passar informação para as outras. Quanto mais você faz isso, elas vão se tornando próximas uma das outras até se conectarem. Quando se conectarem, significa que você atingiu os 10 meses e você tem 1 milhão de dólares. Ok? E você é rico. E o que significa? Que você teve um novo aprendizado. Você teve um novo processo, um novo aprendizado, e esse aprendizado te fez gerar a realidade que você tem hoje, que é a riqueza com 1 milhão de dólares, conforme você determinou. Agora, esse é o modelo newtoniano da realidade. O método newtoniano da realidade, conforme nós aprendemos, é que ação e reação. Você precisa fazer uma ação, que é trabalhar, para ter uma reação, que é a realidade que você quer viver. Então, se você não fazer uma ação no físico, você não tem a realidade que você vive. Mas, ao mesmo tempo, você percebe o quão Isaac Newton errou. Porque, para que isso aconteça, o tempo todo eu estou aqui explicando, estou falando sempre do cérebro. Se esses dois dendritos cerebrais não se conectarem, você, de nenhuma forma você vai conseguir atingir a realidade que você quer, ainda que você faça 1000 ações. Então, embora você precise fazer alguma ação para a realidade ser criada no método newtoniano, você ainda precisa que o cérebro, que aqui dentro, mude. Que o aprendizado aqui seja sinalizado. Isso reafirma o quanto a mente e a matéria estão de facto ligados. E que, segundo a própria neurociência, a matéria não é matéria de facto. É apenas uma condensação de energia em baixa frequência. Isso é aula para outro vídeo. Agora, o que diferencia isso do método quântico? Eu não vou falar muito do método quântico aqui porque a única diferença que existe entre o método quântico e o método newtoniano é a ação. Enquanto o método newtoniano você precisa fazer uma ação no físico para ter a realidade, o método newtoniano você só precisa imaginar.
O que é que você quer? Não, eu quero ser rico. Para você a riqueza é US$ 1 milhão, né? Então tá tudo bem. Qual é a emoção que você sentiria caso você fosse rico? Feliz, alegre, grato. Beleza. Cria na tua mente uma imagem ou um vídeo de você rico. Como é que você gostaria de estar? Onde você gostaria de estar? Como você gostaria de andar? O que você gostaria de fazer? Como você gostaria de falar? Caso tivesse 1 milhão de kwanzas na tua conta, ou US$ 1 milhão, estou sempre falando kwanza, ou US$ 1 milhão na tua conta. E é simples, você vai criar você conduzindo o teu carro na tua casa, na tua mansão, e você vai sentir a emoção de gratidão e alegria daquilo. E quanto mais você fazer aquilo, você está sinalizando no campus que você está se tornando essa pessoa, ou você é essa pessoa. E o campus vai te dar mais daquilo que você emitir para eles. Para você entender isso, você precisa assistir a aula que fala sobre manifestação para iniciantes. E aí você vai entender que, de fato, como isso acontece. Eu tenho que confessar para vocês que eu queria vos explicar sobre manifestação num nível mais baixo e simples de se compreender. Eu queria falar de manifestação do jeito diferente, mas por alguma razão a mente me levou para esse elemento e que de facto foi bom falar convosco sobre isso. E eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Gostado na verdade. E sobre a história do menino que eu estava ensinando, ele perguntou-me se Deus é mau. Ele perguntou-me, Deus é mau? Eu falei, por quê? Porque as pessoas estão sofrendo muito no mundo, né? E se o universo é Deus e Deus é o universo, então Deus não devia nos dar coisas boas? E essa é uma pergunta realmente interessante e talvez eu explique para vocês no próximo vídeo que eu fazer, porque nós estamos já muito adiantados aqui. E espero que vocês tenham realmente compreendido sobre isso, método newtoniano e método quântico da realidade, ok? Eu confesso que fui muito rápido em explicar sobre o método Newton, método quântico da realidade, mas é o que sempre se fala e é o que mais falo aqui no meu canal. Então eu acho que você pode encontrar um vídeo aí que explique sobre isso. E é por aí. Eu espero que de facto vocês tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam e se vocês gostaram mesmo da aula.